turma, muito bom dia para você que está aqui em mais um episódio do nosso podcast Goiás Agro, todos os domingos às 7 horas da manhã, aos sábados às 18 e às terças-feiras também às 18 horas a gente está passando aqui o episódio, né? Todo domingo tem episódio novo e no sábado e na terça-feira você acompanha o reprise desse episódio que está acompanhando. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui assistindo a primeira vez. Também acessa aí os nossos canais aí nas redes sociais, no Instagram, @ Goiás, Podcast Goiás Agro, nosso canal no YouTube também, Podcast Goiás Agro, que também todos os episódios estão lá na galeria do nosso canal. E é isso aí, chegando aqui para mais um episódio hoje, turma, vamos falar de um assunto importantíssimo, né, que é a parte da assistência técnica, porque o produtor rural hoje tá bombardeado de informações o tempo todo e precisa entender de fato o que faz sentido, o que não faz. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, então o melhor é entender de fato com quem vive o agronegócio, com quem tem experiência, com quem é profissional da área. Por isso hoje a gente está chamando aqui um cara especialíssimo, né, grande diretor lá da Emater, na parte de assistência técnica. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Goiás em 2004, com pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável pela Unitins, e possui ampla experiência em assistência técnica e extensão rural, com mais de 15 anos de atuação no setor público. Trabalhou na Rural Teams, né, onde foi extensionista desde 2005 até 2016, posteriormente diretor de assistência técnica e extensão rural entre 2017 e 2023. E desde 2023 integra a equipe da Emater Goiás, onde exerce o cargo de diretor de assistência técnica e extensão rural. Nós estamos falando dele, Kim Gomides. Seja muito bem-vindo, Kim. Bom, Pedro, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou, acima de tudo, aqui um espectador, né, do trabalho que está sendo feito aqui no podcast Goiás Agro. Tem sido muito engrandecedor o trabalho de vocês, as entrevistas, né, os assuntos, a temática muito pertinente. Fico muito feliz pelo convite e agradeço e parabenizo. Hoje o presidente Rafael não está, mas fico feliz da sua presença, seu convite aqui para mim estar presente, e vamos desenvolver o tema. É um tema muito importante. Obrigado. Tamo junto, Kim. Mandar um grande abraço aí pro nosso querido presidente Rafael Gouveia, né? Hoje teve compromissos aí da agenda, né? Não conseguiu comparecer, então, Rafael, grande abraço para você, né? Semana que vem esperando você aqui na bancada do nosso podcast. Ô, Kim, então eu que agradeço, cara, né? Ouvir isso aí de você, eu fico muito feliz, né? Porque você é um cara que eu admiro bastante, né? E tem feito uma diferença muito grande dentro do setor, porque a gente que está lá de perto, né? Eu também, como gerente lá da Estação Nativas do Cerrado, acompanho aí o dia a dia, né? Vejo o quanto Kim se esforça, se dedica para realmente fazer a diferença, né? Na vida dos produtores rurais, né? Ô, Kim, então assim, para a gente conceituar e mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Para os nossos espectadores, o que é a extensão rural, né? O que faz a extensão rural? Isso é muito importante a gente realmente conceituar, porque há uma distorção, né, às vezes na forma de enxergar. Assistência técnica, assim, usando uma expressão até chula, a gente sem desmerecer ninguém, mas a assistência técnica muitas vezes ela é feita, às vezes até por um balconista de uma revenda, que tem experiência, conhecimento, mas às vezes não tem a formação técnica, mas ele sabe empiricamente, até pelos treinamentos da instituição, para que serve, né? Ele resolve um problema pontual, um problema específico, uma demanda situacional na propriedade. Como se fosse um médico ali que chega ali, o paciente é o produtor. Isso. E aí ele vai resolver aquela situação. Ele está com uma dor de barriga, ele passa um omeprazol, uma dor de cabeça, uma dipirona, enfim. Aí ele resolve aquela ação pontual. E uso da Mas ele não resolveu a causa. O que está gerando aquela dor de cabeça? O que está gerando aquela dor no estômago? É preciso fazer exame. Aí já entra na fase da extensão, vamos dizer. Comparativamente, a extensão é isso. A gente vai analisar o aspecto daquela família, vai fazer um diagnóstico social, um diagnóstico estrutural, a gente vai avaliar todos os recursos e insumos que aquela propriedade tem, a gente vai colocar à disposição desse produtor as políticas públicas a qual ele pode acessar, que são importantes, na quais ele se enquadra, desde uma emissão de uma CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar, que a gente chama a certidão de nascimento, vamos dizer assim, o registro do agricultor familiar, até um projeto de crédito, de financiamento, investimento para estruturar o seu negócio.
E desde de todos esses segmentos, tem inúmeras as vertentes de políticas. E a CAF, por exemplo, ela dá acesso a 19 outras políticas públicas. Então, é um instrumento extremamente sensível, importante. E hoje, basicamente, 70%, 80% das CAFs emitidas aí pelo Estado de Goiás são emitidas pela Emater, né? Dentro das suas limitações, das suas dificuldades. Porém, a gente tem expandido muito a estrutura. Hoje a gente já chegou em 235 municípios. Quando a gente ensinou a gestão, eram 140, então um número expressivo, né? Mostra o quanto o resgate da imagem da instituição tem sido feito de uma forma estratégica, inteligente, e era uma empresa reconhecidíssima na década de 90, quando ainda existia a Embrater, né? Que era a empresa nacional que organizava todas as empresas de ATER do Brasil inteiro. Ela foi extinta em 89, acho que foi um dos primeiros atos infelizes do ex-presidente Collor, foi extinguir a Embrater, uma canetada. E de lá, que depois virou Embrapa, né? A Embrater não, a Embrater cuidava só da Emater, só da extensão. Não tinha pesquisa. A Embrapa já existia há mais tempo, né? A Embrapa é uma instituição até mais antiga do que a Embrater, porque a Embrater ela é uma evolução da antiga ACAR, né, que era uma empresa derivava do modelo americano, né? O Rockefeller, quem trouxe esse modelo para o Brasil foi quando iniciou esse formato de extensão, aquela duplinha, né? O cara da área técnica, o cara da área social, que atendia a família, mas principalmente ligado à crédito rural. E aí esse modelo evoluiu para um modelo de extensão, conforme a necessidade do Brasil. E foi exatamente esse trabalho, essa dobradinha da pesquisa e da extensão que tornou o Brasil, a partir de 1950, um grande potencial de agro, né? Até então a gente era um dos maiores importadores de alimentos. A gente reverteu esse quadro, lógico, com um trabalho muito forte da pesquisa, mas principalmente um trabalho de destrinchamento dessa pesquisa, levando ela de uma forma que o produtor pudesse se alimentar, né, de fato, que é o papel da extensão. Então esse tripé, ele é um tripé validado e muito antigo, que é o produtor, pesquisa e extensão. Enquanto esse tripé funciona no Brasil, a gente caminhou e evoluiu muito nas nossas pesquisas, tornando viável, por exemplo, a própria soja no Cerrado, né? Que esse é um trabalho do qual a Emater, inclusive, é uma das grandes protagonistas, né? Se tem soja no Cerrado, é graças a um trabalho da Emater. Não, então, assim, é um trabalho que muitas vezes as pessoas não sabem, mas o grande agro do Cerrado, nós estávamos lá à frente com a instituição da Engopa, que era separada, né? A pesquisa da extensão, como ainda acontece em alguns estados. Que a Engopa também era estadual, né? Era estadual, de Goiás. E aí, inclusive, as sojas, até hoje, boa parte delas carregam o DNA dessa soja, né? Ainda carregam o DNA desse material lá de trás, das antigas engopinhas. Mas hoje a gente vê que depois desse desmantelamento da extensão, em 89, né, da Embrater, cada estado assumiu um formato diferente de tocar a sua extensão. E aí a gente viu vários Frankensteins, né? Até em alguns estados, infelizmente, ela não existe mais. A gente vê, por exemplo, que no estado do Piauí ela é uma superintendência, no Alagoas ela também é uma estrutura terceirizada, na Bahia é uma superintendência também, apesar do tratamento da Bahia ser diferente, a Bahia até tem um aporte de recurso diferenciado. Mas, no geral, os estados do Brasil sofreram muito com esse desmantelamento e o produtor ficou desassistido. Né? O estado de Goiás teve ainda um cenário, né? A Emater já foi extinta e recriada por 5 vezes, Pedro. Então, assim, é um trabalho de sacerdócio, realmente, que o extensionista faz, mas ele faz a mudança e faz um impacto diferente. A gente fala que é um serviço essencial, porque é o braço, é a extensão do governo lá no campo, né? Onde estão, talvez, as categorias de pessoas em vulnerabilidade mais miseráveis que a gente encontra. Ele é tão invisível que os setores que deveriam enxergá-los, os órgãos que são preparados para enxergar o invisível, não conseguem vê-los de verdade, porque eles estão mesclados naquela figura do meieiro, o cara que foi cedido uma área, o cara que é um poceiro e está numa situação irregular, ou o cara que está acampado na beira da estrada. São figuras que às vezes nem conhecem os direitos de políticas públicas que eles têm.
Caramba, que aí você colocou profundidade no assunto aí, né? Você puxou lá de Rockefeller, né? 1950, porque Rockefeller, né? A família que foi referência ali na construção dos Estados Unidos, né? Principalmente nas ferrovias, depois a parte de crédito. E, assim, também um advento dessa época que veio, né? Que é a questão da Segunda Guerra Mundial ali, de 1946, 44 para frente ali, que também teve a questão da forte da mecanização, né? Aqui no campo, que também lógico, a guerra tem todos os prejuízos que tem, humanitários e etc, mas trouxe esse lado bom que foi a questão de transformar os tanques de guerra em trator, né? Que aí foi a Revolução Verde, não foi, se eu não me engano? A Revolução Verde, né? A conhecida, a chamada, com os seus pacotes, né? Que muita gente hoje questiona, mas que foram eficientes, né? A gente não pode, global, né? Exato, a gente não pode desmerecer o trabalho que foi feito. É lógico que pontos de melhoria, a gente tem uma mania muito grande, né, de dar banho na criança e jogar a criança fora em vez de jogar água fora, né? É um negócio esquisito, e muitas vezes a gente vê esse contexto, né, a desmerecer um trabalho feito, uma realidade feita, né, que foi importante, valorosa, tornou o Brasil moderno, eficiente, conseguiu fazer um desenvolvimento, mas principalmente, Pedro, conseguiu promover a interiorização do país. Perfeito. Porque a nossa sociedade estava e é concentrada no litoral do país, e essas ações, principalmente ligadas à extensão rural, que foi exatamente o modelo criado nos Estados Unidos para colonizar o Velho Oeste, né? Então esse modelo ele foi validado lá, e aqui a família Rockefeller tem uma responsabilidade, junto com a gestão de Juscelino, enfim, diversos presidentes trabalharam essa temática. Começou em Minas Gerais com a ACAR, e isso foi evoluindo até chegar nas Ematers, e a gente percebeu claramente o quão isso foi importante para tornar alguns polos aqui em Goiás, por exemplo. Eu gosto de citar muito a ACAN, né, que é a Associação de Colonização Agrícola lá de Ceres, que colonizou aquela região aí do Vale de São Patrício. A minha família, por exemplo, veio nesse movimento de Minas Gerais, famílias que receberam áreas numa região extremamente pobre de colonização, mas extremamente rica de fertilidade, um dos melhores solos do estado, talvez um dos melhores do Brasil, visto que a gente vê a pujança da agricultura nessa região do Vale de São Patrício. Quase todas as famílias derivam desse movimento, vieram de São Paulo, de Minas, a convite, né, dos governos à época, Bahia e vários lugares, para colonizar essas regiões. Então, esse movimento só foi propício por conta da extensão, né, desse trabalho forte ali da Emater, das ACARs, e foi colonizando o estado inteiro, inclusive o estado Tocantins, né? Então, a turma, né, muitos dos técnicos que aqui trabalham hoje na Emater trabalharam em algum momento no estado Tocantins. Inclusive, falando da soja aí, né, da soja do Cerrado, nós temos lá o macarrão, né? Sim. Que também é pioneiro aí, né? Que viajou o Brasil também e trouxe tecnologia, depois com plantio direto e tudo mais. Que desbravou o Cerrado goiano, né? Não só o Brasil, mas o mundo, né? Ele, o Alexander, vários outros pesquisadores, alguns até desencarnados, não estão vivos mais, mas fizeram um trabalho brilhante nessa parte vamos dizer assim, da aclimatação de cultivos temperados. Agora, recentemente, a gente fez, inclusive, lá na Emater, você até participou, viu lá o desenvolvimento do cultivo do trigo e o cerrado, que é uma nova pauta, né, que a gente está tentando trazer agora para tornar o Estado hoje também independente, né? Autossuficiente. O Brasil, talvez até 2030, por conta da pesquisa, vai conseguir esse feito de não necessitar importar trigo, pelo contrário, exportar. Então, hoje nós estamos conseguindo produtividades no cerrado que a Europa está assustada, né? Eles nunca imaginaram a planta de trigo em 110 dias conseguir a produtividade que a gente tem, e os ciclos deles são muito mais longos, ciclos de 210 dias. E a gente, ao mesmo tempo, traz nessa pujança uma qualidade, né, final de produto muito superior. Os trigos, de uma maneira geral, em clima temperado, eles vão acumular em torno de 11, 12% de proteína. O nosso está chegando a 16, 17. Eles estão assustados, porque assim, é um super trigo, né? Em termos de proteína, eles não têm dimensão do que é isso. E isso só é possível, Pedro, graças à pesquisa, principalmente a pesquisa pública, né? As empresas privadas, elas tendem a trabalhar a pesquisa depois que a coisa está pacificada, está pavimentada. Sim. O desafio inicial é você conseguir
ter coragem, audácia realmente, persistência de fazer com que essas plantas sejam identificadas e que aquele potencial possa ser melhorado. E a gente agora já vê materiais extremamente rústicos, né, que conseguem produzir com a baixa demanda, né, de água, né. Então a gente pode dizer que o nosso trigo é até verde, porque o consumo de água para transformar 1 quilo de trigo é baixo. O nosso arroz de terras altas é um arroz verde. Que é uma alternativa para safrinha. É uma alternativa para safrinha. É rotação, né? Montevideo, né? Que tá começando a investir, né? Ele está sendo uma excelente opção para o produtor na safrinha, porque além de quebrar ciclos de pragas que são extremamente difíceis de controlar, como o nematóide e outros verminosos de solo, a gente ainda tem um ganho, porque por ser resistente a alguns tipos de herbicida, em detrimento ao milho e à soja, você pode aplicar aquele espectro e você controla plantas daninhas que são extremamente competitivas com as culturas ditas, vamos dizer, principais, né? Um capim amargoso ali, vários outros capins ali que são difíceis de manejo, a buva, a gente consegue essas invasoras serem controladas com herbicidas que não atingem o trigo. Então, nessa quebra de ciclo, o trigo tem um sistema radicular extremamente agressivo, ele consegue descer. E isso que eu falo, o trabalho da pesquisa sério, alinhado com a extensão, coloca à disposição do produtor inúmeras tecnologias e possibilidades de gerar renda, dignidade, que é o objetivo nosso, né? Tornar o país menos dependente de políticas sociais, a gente sabe que elas são importantes, né? Mas elas têm que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, elas têm que ter um limite, né? Porque senão a gente gera um problema, Pedro, muito grave que a gente está vendo hoje. E a maior reclamação nossa, e de uma maneira em geral enquanto sociedade, é a escassez de mão de obra. E pensando nisso, a Emater também já lançou o agrocolégio, né? Pensando na associação familiar, trabalhando com filhos de produtor, trazendo esses meninos um cenário moderno, inteligente, né? Integrado, de sistemas que podem ser cultivados em pequenas propriedades, ao mesmo tempo trabalhando uma política por meio do agrosocial jovem, fazendo a inclusão desse jovem no conhecimento, no mundo, no universo dinâmico do agro e por meio do crédito rural, né, do microcrédito rural, que eu acho que isso é estratégico. Perfeito, Kim. Muito obrigado aí, você que acompanhou o primeiro bloco. Vamos dar um intervalinho rápido aqui, só para você dar uma esticada nos cambitos aí, pegar um café, um pão de queijo. E 2 minutinhos a gente já volta aqui, fica com a gente. Voltando agora para o segundo bloco, o assunto estava começando a esquentar aqui, né? A gente chegou numa vertente aqui muito importante, porque quem é produtor rural que acompanha está acompanhando o nosso programa, né? Eu acho que, de forma geral, quem vive o agronegócio, eu acho que a gente pode até extrapolar para outras áreas, né? Que é uma crise nacional no Brasil hoje, que é a questão da mão de obra, né, Kim? Isso. E hoje em dia, não sei se é a geração, se é o que está acontecendo, mas a mão de obra está sumindo do campo, né? A gente faz uma análise, né, de todos os estudos que a gente tem buscado e o que tem sido apresentado, Pedro, que o campo está ficando envelhecido e masculinizado. E eu falo muito isso, porque que as meninas são a primeira a ir embora eu brinco muito com isso, né? A primeira a ir embora da propriedade. Porque a referência que elas têm são as avós, as mães, as matriarcas da casa. Normalmente essas mulheres são as primeiras a levantar e a última a deitar. E aí eu brinco que ela passa o dia inteirinho reclamando da rotina dela, da penosidade do serviço. Então a menina está escutando aquela ladainha, como a gente diz aqui em Goiás, ela quer sumir, né? Ela quer realmente uma vida melhor. E o estudo tem sido uma porta para eles, mas muitas vezes quando eles vão para os grandes centros, essa porta não está tão escancarada quando eles imaginam, né? Então esse ambiente às vezes não é inóspito, e aí eles vão até certo ponto, às vezes não avançam e acabam virando mão de obra desqualificada. Ou subempregos. Subemprego, né? E tinha um potencial às vezes grandiosíssimo. E no campo está ficando vazio. Nós temos visto agora, recente, aqui no estado, cenário difícil de assentamentos que foram emancipados e estão voltando a virar latifúndio. Então os produtores estão vendendo as propriedades e indo embora. Por quê? Não é só culpa do produtor, não é assim, uma coisa que muita gente fala. Não é só ter a terra também. Não é. Você tem que ter ambiente, né? Você tem que ter estrutura, tem que ter assistência técnica, tem que ter acompanhamento, tem que ter cenário. Eu costumo dizer, Pedro, que a gente tem hoje 3 caminhos para você desenvolver um pequeno produtor.
de uma forma digna, com qualificação e pensando inclusive na sucessão familiar, nessa integração estratégica. Você tem um caminho que é a agroindústria, a agroindustrialização dos produtos, então vender sua matéria-prima não salva ninguém, dá subsistência, dá saciedade, mas não dá negócio. É muito pouco a rentabilidade. Nem previsibilidade, então, né? Isso, a agroindústria é um caminho. O segundo caminho é o agroturismo. Então, assim, o turismo rural é hoje uma vertente extremamente estratégica para as propriedades. Aqueles atrativos, aquelas coisas bacanas, uma culinária sadia, uma cultura. Então, assim, tem N propriedades, N situações, possibilidades, na verdade, e o Estado é riquíssimo nisso. O Estado de Goiás é muito rico em cenários e condições de avançar. O terceiro caminho é ganhar na Mega Sena, né? Esse é um pouco mais difícil. Do contrário, esses dois caminhos a gente entende como caminhos estratégicos. Realmente a gente tem uma geração que não quer mais pegar um cabo da enxada e cavar buraco, né? Então, mas a gente já tem hoje tecnologia para não necessitar disso. Você é um cara mesmo que trabalha muito com isso, fala muito disso de irrigação, sistemas irrigados, cultivo em mulching. Você vai falar que diminui, quer dizer, o controle de plantas daninhas, dá eficiência no uso dessa irrigação. Você pode falar de hidroponia, mas você pode falar também de queijos finos, de vinho, de jabuticaba, né? Episódio com o Paulo o episódio anterior falando disso aí, de turismo rural. E eu até volto de lá hoje, estou chegando de lá exatamente discutindo essa pauta. Então são caminhos, vertentes que a gente pode fazer. Nós temos uma história muito legal e convido vocês a entrar no Instagram da Emater e visitar esse momento, né? E foi um trabalho feito por meio do AgriSocial, treinamento em avicultura de corte e postura. O produtor começou o seu empreendimento, o município criou um ambiente por meio da política do SIM. Esse produtor, com esse recurso de R$5.000, hoje ele está vendendo algo em torno de 120, 130 dúzias por semana num mercado, né, um grande grupo de mercado da cidade de Formosa. O cara está tirando um salário razoavelmente bom. As políticas por que ele dependia, ele já devolveu para o governo federal. Perfeito. Porque ele está gerando dignidade. Quer dizer, R$5.000 é um recurso relativamente muito pequeno para mudar a vida da pessoa. É porque, na verdade, ela já tem uma boa parte de infraestrutura e estrutura, mas precisava só daquele empurrãozinho, sabe? Aquela realmente ali. Mas se não tivesse o SIM, né, feito pela prefeitura, ele não ia conseguir acessar o mercado. Ele ia trabalhar em forma legal e ilegalidade. Vamos explicar para quem tá acompanhando aqui, que às vezes vai ficar boiando, né? Então, o que é o Goiás Social e o que é esses R$5.000? É um dinheiro que é dado, é financiado? O que é? Esse recurso, ele vem do Fundo Protege, que é gerenciado pelo Gabinete de Políticas Sociais do Governo do Estado. Hoje, a autonomia de gestão dele é da primeira-dama, Gracinha Caiado. Então, por meio desse fundo, ele fomenta, ele dá realmente R$5.000 até R$5.000 para essa família, mas para que ela acesse esse recurso, ela tem que se encaixar num perfil, né, que normalmente ele está na faixa do CAD único, até R$700 e poucos de renda per capita. E esse produtor, ao acessar o treinamento, o curso daquela cadeia, daquela atividade, ele vai ser certificado pelo Estado. E ele vai ao mesmo tempo, na prática, fazer fazendo, aprender a fazer fazendo, né? O modelo mais assertivo, né, possível. Ele vai ver um pouco de teoria, porque ele recebe uma apostila muito bem estruturada e vai ter a prática, né, do exercício. E vai um instrutor também. Vai um instrutor e ele cria uma rede de conexão com esse instrutor. Normalmente cria-se um grupo de WhatsApp e esse atendimento ele perdura por um tempo. O técnico da Emater continua fazendo essas visitas e ele aplica aquele recurso. Aquele recurso ele tem que ser gasto no município. Então, as empresas do município se credenciam junto ao Goiás Fomento, elas recebem uma maquininha e o cartão só pode passar naquelas empresas que estão no município. Cadastrados, obviamente, caso esse município não tem essas empresas, às vezes acontece em municípios muito pequenos que não tem determinado produto ou determinada cadeia, aí sim ele pode expandir um pouco o raio de atuação para municípios próximos, vizinhos, né? Mas de qualquer forma, Pedro, o ambiente, né, que eu falo, eu costumo fazer uma analogia, o Estado, ele precisa criar esse ambiente. Então a missão do Estado de verdade é fazer ponte, estrada, bueiro, é fazer com que o ambiente seja estruturado. Daí para frente, se a gente consegue fazer isso,
a autonomia do agro, ela consegue ter o dinamismo e a pujança. Então, hoje o estado de Goiás, durante muito tempo, ele não recebeu a atenção devida do governo para a realização das execuções das políticas devidas, né? E isso realmente mudou nos últimos anos, isso é notório. Se for conversar com os produtores, eles vão dizer isso para você. Não só as infraestruturas, hoje eu passei num asfalto entre a Araguaiânia e Hidrolândia, que nem foi inaugurado, e passa na rota do turismo da Jabuticaba. Então, assim, as estradas, as de acesso, tudo estão sendo criado, estão sendo implementado, e o produtor está tendo essa autonomia, esse acesso maior às cidades, né, aos insumos, aos investimentos. E isso está sendo muito importante dentro do dinamismo. A gente consegue, colocando as políticas públicas à disposição, mudar a realidade dessas famílias. Então, a gente entende hoje o tamanho da perna que a Emater tem. Infelizmente, nós não somos o SUS, né? Eu costumo falar isso também, e a gente não tem o orçamento do SUS para atender todo mundo. E mesmo o SUS que tem, o orçamento que tem, não consegue atender todo mundo. A maior parte das pessoas tem plano de saúde privado, ou pelo menos boa parte da sociedade, mas faz um papel muito bonito, belíssimo, né? Inclusive de reconhecimento internacional. Mas a gente também não tem essa estrutura, esse orçamento todo. Mas aí é que está a inteligência da gestão. É a gente tornar um ambiente estratégico para que a gente possa, de fato, daquelas famílias que a gente consegue atender, e aquelas que querem, obviamente, porque tem gente que fala que quer, mas não quer, né? Então, se a gente gritar aqui, quem quer 5 mil, fazer igual o Silvio Santos aqui, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas você vai aplicar, aí é diferente. Porém, nesse movimento, Pedro, a nossa taxa de desvio de finalidade, não é desvio de recursos, mas de finalidade, é baixíssima. Não dá 2%, 1%, acho que não dá nem 1%. Eu nunca fiz essa contabilização, porque é tão baixo, até irrisório a gente fazer. Mas mesmo ele desviar na finalidade, é importante que o recurso chegou, né? De alguma forma ele vai usar aquilo para a família dele, vai gerar um bem-estar para a família dele, mas o mais importante são aqueles que realmente aplicam. E a gente tem muitas histórias legais para contar, de pessoas que estão evoluindo, e dando até a opção para elas muitas vezes de mudar a prestadora de assistência técnica deles também no futuro, às vezes buscando outros parceiros, que também é importante para nós, né? A gente tem, como eu falei, um universo de mais de 150 mil famílias, segundo os dados do IBGE aqui do estado, para serem atendidas, e infelizmente a gente não consegue atender um terço, um quarto disso, né? Então, o campo aberto para a demanda que a gente já tem no estado é gigante. E isso sem falar nos médios que procuram a gente, em muitos casos de grandes também que nos procuram, porque a gente prioritariamente atende o pequeno, mas a gente não se restringe a isso. A gente atende qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão que paga imposto, ele tem direito a ser atendido pela Emater, e a gente sempre busca orientar os nossos técnicos a atender com excelência, né? Atender com qualidade, assim como a gente quer ser atendido em qualquer repartição pública, seja um VaptVupt, sei lá, em qualquer lugar na polícia, enfim, onde a gente for buscar o serviço público, a gente quer ser bem atendido, quer ter resposta. Então a gente também tem por prioridade atender com qualidade esses produtores que pagam impostos caríssimos para também ter atendimento de qualidade, né, Pedro? Perfeito. Você falou uma coisa ali no início da nossa conversa aqui, Kim, que a Emater conseguiu atender aí 235 municípios. Isso. E eu dei uma pesquisada aqui, né, enquanto estava falando, o estado de Goiás tem 246. Exato. Ou seja, tem 11 municípios apenas, né, representando aí menos de 5% desse universo todo, que ainda não chegou, mas de uma certa maneira, mesmo que não esteja presente na cidade, ali numa cidade vizinha que é pertinho, alguma coisa, tem um escritório da Emater que pode chegar e levar a extensão para ele. É uma espécie de escritório itinerante, a gente chama de posto avançado, né? Então, a gente realmente atende os 246 municípios, só que em alguns casos, né, às vezes é visão de gestão, gestor, ou às vezes o município realmente está tão desprovido de recursos que ele não consegue apoiar a gente nessa estruturação. Mesmo assim, quando esse cenário, a gente não deixa de assistir. Sim. Todos os produtores que buscam a Emater, seja no município sede do escritório, ou seja o entorno, né, e até os distritos, porque quando a gente fala assim, a gente esquece quantos distritos a gente tem, que é quase uma cidade, né, dependendo do contexto.
dos municípios sede. Então não é só os municípios em si. Então a abrangência é muito grande. E um número, né, Pedro, que a gente precisa realmente mudar hoje, é uma ferida muito difícil e a gente precisa falar dela, é que nós estamos 32 anos sem concurso na Emater. Desde 93, né? Desde 93. Eu sou, como você falou aí no início, servidor de carreira do Estado Tocantins. Eu fiz agora dia 26 de setembro, 20 anos de serviço público, né, de extensão. Eu sou meu primeiro e único emprego, é a extensão rural. Eu fui lotado, talvez numa das regiões mais conflitantes, né, do país em termos de brigas agrárias, né, e conflitos agrários, que é a região do território do Bico Papagaio. E lá, o mesmo concurso que houve em 93, houve no Tocantins, né, 93 e 94. De lá para cá, o Tocantins já fez 4 concursos e já está sinalizado o próximo, né? Aqui não teve nenhum. Então, assim, a equipe Emater, cara, é guerreira. Essa turma que está aí levantou e levou esse estado aí durante muito tempo, e a gente precisa de renovação, precisa de sucessão também no quadro, né, para que a gente possa transferir esse conhecimento de forma paulatina, né, na convivência ali, na rotina, porque as capacitações, na verdade, o processo de extensão rural, a gente estava falando um pouco sobre isso no início, ele se forma dentro de uma pedagogia, né, de uma educação não formal. Então é a transferência de conhecimento, é o repasse de informações, de estratégias, porque a escassez de informação nessa área é muito grande. Por exemplo, a gente às vezes tem o ledo engano de achar que quilombola é tudo igual, que indígena é tudo igual, que produtor é tudo igual. A gente esquece que tem uma cultura por trás, que tem uma estrutura, um legado, que tem informações sensíveis, né? O indígena, a maioria deles são patriarcais, então a figura do homem é muito forte, diferente do quilombo, onde é uma estrutura matriarcal, é as mulheres que comandam, que representam. Aqui o Estado de Goiás está quebrando esse paradigma. Nós temos em Arouaná a primeira cacique mulher da história do país. Caramba! Né? Então, assim, em relatos ditos pela FUNAI. Então, a cacique lá fazendo um trabalho, mesmo assim, quando a gente vê ela falar, a gente sente a dificuldade que a turma tem, porque é a resistência, é natural, né? Toda mudança é complexa. Mas é um cenário, um paradigma que, se o extensionista não entende, às vezes, por mais que você fala, Pedro, o produtor não entende. É como você falar freio de caminhão, o cara entendeu freio de caminhão, não teve comunicação. A verdade é essa. Igual a velha surda da Praça Nossa. Tipo isso. Então, às vezes, você acha que está passando a informação, mas o produtor não está escutando com o seu ouvido. Então, é porque você não entende o contexto que ele está inserido, a realidade que ele está inserido, mas principalmente eu falo que o extensionista ele tem que ser um bom leitor de história, ele tem que conhecer realmente a história, porque muito disso dita as diretrizes de como você vai atuar, né? Então é muito importante entender isso se você quiser se comunicar de fato. Então, por isso eu falo da importância de um programa como esse que vocês estão fazendo aqui, né? Eu fico muito feliz de ver um programa de qualidade nesse sentido, porque vocês estão trazendo a informação de qualidade por gente que faz de verdade, por gente que constrói de verdade e comunica, e a gente viu todos esses episódios que já vem passando, que cada um tem um jeito de se comunicar diferente e que atende o seu público de uma forma diferente. Então a estratégia de comunicação ela é essencial. E na extensão, essa grade ela precisa vir muito forte. Eu falei da ACAR, né, da dobradinha, que era um assistente social e um técnico. Né? Uhum. Hoje a gente não serve mais. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, engenheiro de pesca, engenheiro de alimentos, engenheiro civil, engenharia ambiental, esses destrinchaments das profissões, eles trazem perspectivas que eles foram treinadas para gerenciar ela. A Emater hoje, Pedro, contratou os primeiros engenheiros de pesca do estado, os primeiros engenheiros de alimentos, assim, extensionistas, né, do estado, e está fazendo um trabalho de extrema qualidade, sabe, de mudança mesmo de paradigma, a presença desses profissionais no quadro. Então, um concurso para nós hoje não é só repor o que a gente já tem, mas trazer também novas profissões, comunicadores, jornalistas, trazer economistas, né, pensar às vezes até como o caso de Rondônia, que tem na equipe enfermeiros. Boa, Kim, dá uma segurada aí.
Bora deixar a turma beber um pouquinho da água ali, tomar um cafezinho e a gente já volta pro nosso último bloco pra gente continuar essa prosa. E é isso aí, turma. Vamos agora para o nosso terceiro bloco. Obrigado você que tá aí acompanhando a gente aqui, firme e forte. Já foi lá no nosso Instagram? Pega aí seu celular rapidão, segue aí, @podcastgoiasagro pra você ficar por dentro, que lá tem bastidor, tem corte e tem tudo que acontece aqui fora das câmeras também, tá? Ô Kim, e retomando aqui a nossa prosa, né, você falou de um tópico aqui inicialmente, sobre essa camada invisível, né, do agro, né, da agricultura familiar que tem, né, porque a gente vê muito nas grandes mídias, nos grandes portais de comunicação e tudo mais, falando mais do grande produtor de soja, do grande produtor de gado, mas 95% é agricultura familiar, né? Sim. E a turma acaba que não entende que 80% do alimento que a gente consome hoje vem da agricultura familiar. A maior parte da base, né, da alimentação brasileira, ela deriva do trabalho realmente da agricultura. Isso de forma direta e de forma indireta, Pedro, porque muitas vezes as pessoas se esquecem que 30%, 40% dos bezerros que vão para os grandes empreendimentos de pecuária vêm da agricultura familiar. Dos picadinhos ali? Então, os catireiros vão juntando, fazendo lote e atendendo os confinamentos, os grandes grupos. Então, assim, esse número, por exemplo, ele não apresenta, não aparece, porque a gente só contabiliza o boi no gancho. Então, fica mascarado no processo. Muito do trabalho da agricultura familiar na cadeia fica mascarado e a gente não consegue divisar realmente, ou, por exemplo, quantos milhões de reais se processa com a venda de piqui? Rapaz, é um negócio de doido, né? Eu conheço gente lá no estado de Tocantins que troca de moto todo ano. A moto dele já é segurada com o piqui da região, né? Então, assim, são números que a gente realmente não contabiliza, é informalidade gigante, né, em alguns segmentos, principalmente no extrativismo, e esses extrativistas, eles são meio que ignorados no processo de negócio, né? É porque ele é um negócio informal, né? Às vezes não tem um CNPJ, não tem uma emissão de nota, não coisa assim, né? E esse, Pedro, é um avanço que a gente precisa ter aqui no Estado também, principalmente essa questão que regimenta as legalidades, né? É um desafio, como eu falei para você, as ausências dos personagens que tratam as políticas públicas com responsabilidade, a gente não tem muitas leis que deveriam existir no Estado hoje, que regimentam, e todos os grandes estados já fizeram, a gente não tem uma lei que trata da agricultura familiar, a gente não tem uma lei que trata do turismo, a gente não tem uma lei que trata da agroindústria especificamente, né? A gente falta regulamento, por exemplo, para algumas cadeias importantes, apicultura, fruticultura. As linhas de crédito, às vezes ofertadas pelo próprio Estado, não atendem algumas categorias. Pois se eu tiver 1.000 pés de coco, a gente estava comentando algo disso aí. Se eu tiver 1.000 pés de coco e eu for vender ele para o paisagismo, a R$ 1.500, eu tenho R$ 1,5 milhão de investimento. E se eu for tirar 300 mil no banco, se eu não tiver garantia, eu não consigo. 300 mil para adubar aquela lavoura, eu não consigo. Então, algumas cadeias, a fruticultura principalmente é uma delas, ela tem muitas restrições. É diferente, por exemplo, quando eu tenho semovente, quando eu tenho gado, né? Que o próprio animal serve, né, como garantia. Então, essas cadeias, por exemplo, sistemas irrigados, eu tenho dificuldade de ter garantias. E quando eu estou num assentado, que eu não tenho a titulação, aí que eu não tenho garantia. Quando eu estou num perímetro irrigado, que eu não tenho titulação, não tenho garantia. Então, são situações que a gente vivencia, o Estado está avançando nesses pontos, mas a gente tem que melhorar. Então, nas discussões que a gente precisa ter esses espaços de discussão para fortalecer realmente para a agricultura familiar no Estado. A gente identificou, por exemplo, desde que a gente chegou na gestão, alguns públicos que estavam parcialmente atendidos ou subatendidos no Estado. O caso dos quilombolas, dos indígenas, né? A gente identificou o caso, por exemplo, dos indígenas que estavam contabilizados no CAD único como urbano. Agora eu não entendo onde tem índio urbano nesse país aqui. Talvez até tenha algum cenário. Mas isso não é por conta dos índios, não, isso aí é por conta de quem realizou, né? É o credenciamento. Aí eles não sendo instruídos a falar que são indígenas, eles não entendem que tem que marcar esse xizinho lá naquela lacuna para ser reconhecidos. Aí, esse simples ato, Pedro,
faz com que ele acesse um monte de políticas públicas específicas. Recentemente nós tivemos uma experiência muito importante nisso, né? A nossa equipe da Emater promoveu uma discussão, um debate, juntando defensoria, as entidades responsáveis pelo credenciamento, enfim. E chegamos nessa discussão que realmente estava errado e vários indígenas já tiveram seus processos revistos, né? E já estão acessando as políticas. E vários cenários nesse contexto, pescadores, recentemente nós fizemos um mutirão para fazer CAF para pescadores aqui no estado, uma demanda de mais de 300 CAFs só na região ali de Inaciolândia, né, do lago ali de São Simão, que não estavam acessando políticas e agora vão poder pegar e comprar barcos novos, comprar redes novas, tanques, redes novos, estruturas, né, realmente de pesca que vão dar autonomia para as famílias, ou trabalhar o turismo de pesca, né? A gente tem um turismo muito forte aqui, uma das melhores competições mais organizadas aí do país na pesca esportiva é aqui no estado de Goiás, referência nacional. E esses caras poderiam estar trabalhando, né, com condutores, com guia. Então, investir nesses segmentos são estratégias, são importantes. Imagina você ser guiado por um indígena, né, numa condução dessa de pesca, um povo que tradicionalmente sabe as manhas, né, de pescar, né, são extremamente estratégico. Uhum. E você poder ter o desafio de pegar uma grande piraíba, uma pirarara, que é uma emoção que o cara leva, vai contar para a vida inteira, né, registro de foto, enfim. Então são realmente situações que a gente tem identificado, né, no estado, pássaros raros, observação de pássaros. O turismo rural, Pedro, realmente é um segmento extremamente valoroso. Nós temos rios belíssimos na região no município de Piranhas, Caiapônia, Mambaí, sei lá, tem muito lugar bonito nesse estado que as pessoas desconhecem. Serranópolis tem um trabalho muito legal de arqueologia, de cachoeiras também, e que a maioria dos goianos não conhece. O goiano só vai para Pirinópolis, Caldas Novas, já gera engarrafamento para esses lados. Cara, vamos andar, tem muita coisa legal. Nós estamos agora com um trabalho muito forte também com o circuito de Cora. Esse circuito é extremamente estratégico e importante. O berço das águas do Araguaia, do Tocantins, são nessa região. Então tem todo um apelo, né, Pedro, ambiental, social, econômico, que é realmente a base, né, do desenvolvimento rural sustentável. É pensar todos esses movimentos integrados, né, e hoje a Emater tem realmente restituído, revitalizado esse olhar, esse formato de enxergar o contexto todo da propriedade e a família inserida nesse contexto. Perfeito. Kim, agora dando uma quebrada um pouco no assunto aí, né, que a gente já abordou aí, muita política, sobre política pública, sobre os programas, sobre a situação da agricultura familiar, mas eu queria conhecer mais um pouco da história do Kim mesmo, aí, o ser humano que está por trás desse diretor aí, que está exercendo esse papel aí, que eu também sei que ele é violeiro, cantor dos bons, né, Kim? Como é que surgiu aí essa vontade sua de fazer agronomia, de ir para a extensão rural? Como é que você escutou esse chamado aí no seu coração? Pedro, eu sim, sou de certa forma um patinho feio dentro da universidade, né? 99% dos meus amigos que formaram comigo, era uma turma relativamente grande, né? Nós entramos 120 na época na UFG. Isso foi em 2004. 2004, eu sou da turma de 99, né? Mais ou menos, uns viraram cantor famoso, né? Então, o Frederico é nosso amigo da dupla João Neto Frederico, formou com a gente. Um fazia veterinária, né? O João Neto fez veterinária 2 anos, ele formou 2 anos antes, né? Fez veterinário e o Frederico fez agronomia. E assim, a música, você está falando, eu acho uma ferramenta extremamente estratégica dentro da extensão. Inúmeras vezes eu usei esse recurso para integrar, e às vezes para quebrar o ambiente, sabe, para a gente realmente descontrair. Ela tem uma conexão muito forte com o meio rural, até porque o rádio, né, é o maior instrumento de comunicação no meio rural até hoje. Tem uma representatividade muito forte. As horas nobres do agro, no rádio agro, é música sertaneja que toca.
Então a gente sempre usou a ferramenta, né, da música para descontrair. Eu nunca levei pro lado profissional. De churrasco também, né, gente? Ele é churrasqueiro de mão cheia. Né? Eu peguei, assim, quando eu fiz a agronomia, eu escolhi o curso até pela afinidade, pelo histórico da minha família. Meus avós são meio rural, vêm dessa linha, né? Eu contei um pouco disso. Meu pai saiu da zona rural muito jovem, mas viveu muito tempo na fazenda e a gente cresceu em meio a essas histórias, né? Ainda tem minha avó quebradeira de coco lá no Tocantins, né? Então, assim, meu avô catava coco, minha avó quebrava coco, eles têm uma propriedade lá, desbravaram o norte do estado do Tocantins, cavaram as estradas no braço, né? Na picareta, no machado, e são realmente desbravadores lá. Meu avô já falecido, materno, e a minha avó ainda está lá, guerreira, 90 anos, ela vai fazer esse ano. Então, assim, o agro, né, estava na minha vida. Eu fui para a extensão por conta da fruticultura. Eu sou apaixonado pela fruticultura desde o começo da minha formação profissional. E lá no estado do Tocantins era muito forte, fui fazer meu estágio extracurricular lá, né, o estágio final de curso. E bem na época do concurso, né? E aí eu falava, vou fazer esse concurso, não fazendo nada, não tinha periquito para dar água. E aí, estimulado pela minha namorada, hoje minha esposa, né? Até foi ela que pagou o concurso, rapaz. Ela fez minha inscrição, ela pagou meu concurso. Vai. E foi engraçado. A única coisa que eu sabia é que eu queria morar na beira do Araguaia, né? Então eu escolhi lá a cidade mais perto da minha avó e mais perto do Rio Araguaia. Eu fui morar em Araguatins. Araguatins. E é engraçado. Ela perto de Araguaína? Ou... uns 250 quilômetros pra frente ainda. Pra frente, então? Lá no Pico mesmo? Era a última cidade, depois criaram Esperantina, né? Que é a última cidade. Mas era a última cidade. E aí eu fui pra lá e é engraçado que tem uma história dentro da extensão, né? Antigamente, quando Tocantins era Goiás, e eles iam punir alguém, transferir os caras pro bico do papagaio. Eu brinco que eu sou cara, eu fui punido, eu fui pra lá. Brincadeira, é uma região extremamente rica, é a região mais populosa do estado de Tocantins, e na verdade é um outro estado, é de Araguaína, né, como se fosse de referência para cima, ela é um outro estado, um outro clima, uma outra realidade, uma cultura muito miscigenada. E eu fui pro território para desenvolver projetos de fruticultura, projeto de banana, de abacaxi, de caju, trabalhei muito esse segmento, mas aí depois, Pedro, que o verme da extensão entra na gente, cara, é um negócio... O bichinho, né? Bebe água. Você se apaixona, e aí já em 2017, eu comecei durante muito tempo trabalhando como técnico de campo, eu fiquei 3 anos trabalhando diretamente com comunidade de assentamento, todo o público que você pensar, quebrador de coco, pescador, indígena, quilombola, todos os públicos eu aprendi a conversar, porque lá eles são muito politizados. Foi uma faculdade à parte que eu fiz, até na época eu brincava, eu falava assim, eu vou rasgar meu diploma, porque na UFG não serve nada. É brincadeira, obviamente, mas é porque as referências que a gente tem aqui no agro da universidade são totalmente inúteis lá, a maior parte delas, a não ser as diretrizes, né? Dá um rumo técnico ali, né? Porque, assim, um exemplo, né? A universidade falava na época que solo abaixo de 20% de argila tem que ser destinado à preservação ambiental. Lá você não acha nenhum acima de 20%. Então... Vai jogar fora? Vai jogar fora, o povo não vai comer, não vai viver. Era uma ignorância técnica, isso já evoluiu, obviamente, até Israel prova isso, né? Que eles plantam no deserto, dessaliniza a água para poder irrigar. Então, assim, para isso que serve o agrônomo, né? É para criar solução, senão não tinha necessidade. Então a gente foi para esse cenário, Pedro, de lá eu comecei, depois de uns 3, 4 anos, a migrar para o setor de gestão. Aí comecei a coordenar projetos, programas, aí trabalhei com outros públicos que eu nem imaginava que existia, atingi de barragem, trabalhei na empresa da SESC, prestando serviço, obviamente, pelo Uraltins, a barragem, né, do SESC lá em Estreito, onde infelizmente aconteceu aquele incidente da ponte que caiu, aquela ponte eu transitei muitas vezes, e já na época eu transitava que já era perigoso, a gente já passava com medo, né, e eu muitas vezes ia para Carolina, no Maranhão, porque a sede do SESC era lá, e a gente via essa realidade. Mas a gente trabalhou com atingir de barragem, que é um público extremamente difícil, né? Porque você tira o cara de um contexto da beira do rio e joga o cara no meio do cerrado. Então é muito doloroso você lidar com isso. E eu venho nessa lida de gestão há muito tempo. Tive a oportunidade de entrar na parte
parte mais, vamos dizer, administrativa, assumi na diretoria de técnica do Rural Team já em 2017. Aí fiquei até 2023, mas nesse intervalo eu também exerci a diretoria de empreendedorismo. E aí, quando foi 2023, houve algumas mudanças políticas, infelizmente isso é normal no Tocantins, né? Aconteceu de novo, mudou o governo, mudou o formato de pensar. E aí eu já vim de uma pandemia, sabe, de um exaustivo. Quando surgiu o convite do presidente Rafael, eu falei, vou sair de Caxias, agora eu vou dar um tempo aqui, vou lá para Goiás para me conhecer outras realidades. E aqui está sendo muito dinâmico, o Pedro, trabalhar nessa gestão, porque a gente realmente encontrou um ambiente muito grande, uma empresa muito forte, e o trabalho nosso, eu costumo falar, não é nem inventar a roda, é criar realmente ambiente, posicionar a atmosfera para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho melhor da maneira possível e também tá o destaque, o protagonismo para quem de fato está lá na lida, né? Tanto o extensionista rural como também o produtor rural, que é o nosso cliente. Então o foco nosso mudou nesse sentido. Show de bola, Kim. Parabéns, cara, pela sua trajetória, né? Que Deus abençoe seu caminho aí, que continua fazendo a diferença igual você vem fazendo já aí, né? Que eu tenho acompanhado seu trabalho. Obrigado pelo seu tempo, você vir aqui, né? Pra gente bater um papo aí, divulgar mais sobre esse assunto, né? Igual você falou, o agro a gente precisa comunicar mais, a gente precisa difundir mais, né? Temos que quebrar muito paradigma, temos que levar informação realmente de quem vive o negócio, de quem tá dentro, né? E não de acabar com esses achismos aí e com essa baboseira que a turma fica falando por aí, mundo afora. Quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes sociais, como é que é? @Kim Carlos, né? É o meu Instagram, e eu tenho um Instagram também de foto, viu, Pedro? Pouca gente sabe, mas chama Olhar Roceiro. As melhores fotos, eu sou um cara que gosta, entusiasta de foto, então eu tenho esse Instagram e tô à disposição, né, aqui sempre que o programa precisar de mim, e gosto muito realmente do trabalho que vocês estão fazendo, de verdade, parabenizo, obrigado aí pelo trabalho, e toda a equipe que está aqui nos bastidores também te assessorando, né, que tem feito de forma brilhante, e esse programa tem muito a crescer e acrescentar aqui no estado, tá? Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Se tivesse um violão, ia dar uma palhinha aqui, né? Falhou aí na comunicação. Na próxima eu trago um violão e vamos brincar um pouquinho, só pro povo ver o tanto que eu sou ruim mesmo. Isso é bondade desses amigos que ficam falando. Valeu, turma, valeu, Kim. É isso aí, pessoal. Obrigado você que acompanhou mais esse episódio, né? Segue o nosso Instagram também lá, @podcastgoiasagro. Segue o Pedrão também, @porpedromaia. Segue o nosso presidente lá, @Rafael Gouveia Oficial, né, Zenubia? @Rafael Gouveia Oficial, segue lá. Tamo junto, ó. Domingo que vem tem mais um aí às 7 horas da manhã, tratando de mais assuntos do agronegócio em Goiás. Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.